Olá, meu nome é Mariadna, eu sou professora de patchwork, de bolsas e bonecas. E hoje eu vou fazer um modelo de uma carteira que é bem fácil de fazer, que é essa daqui. Ela é linda e ela fica bem com qualquer tecido. Eu tenho duas aqui iguais, mas hoje eu vou fazer nesse tecido, com essa estampa aqui, que eu acho ela muito bonita. Para fazer essa carteira eu vou precisar de 40 centímetros de tecido, 40 centímetros de manta, 40 centímetros de feltro estruturado. Aqui está o meu tecido. E 40 centímetros também de tecido preto para o forro, que é um composê, que eu achei que fica legal aqui com essa carteira. Vou cortar o estruturado e passar um zigue-zague em toda a volta da manta. A manta eu não preciso cortar no mesmo tamanho do molde. Eu vou colocar aqui, eu vejo que o meu molde é maior do que o molde do estruturado. Sobrepor meu tecido principal nesse primeiro passo que eu fiz aqui, passei o zigue-zague prendendo o meu estruturado com a manta. Vou alfinetar e também vou fechar com pontos zigue-zague. O meu tecido eu não vou cortar com margem de costura. Eu vou sobrepor o molde em cima e vou riscar e vou cortar. Em cima, aqui, vocês estão vendo que o molde e o tecido do corpo são do mesmo tamanho. Aqui, ó. Eu vou passar um zigue-zague em toda a volta e vou cortar o excesso da manta. Cortei o meu excesso da manta. Agora eu vou fechar os 4 cantos da minha carteira. Vou fechar aqui os 2 cantos, vou unir aqui, ó, canto com canto, vou alfinetar. Aqui no molde tem um pique, vou colocar aqui em azul, que eu vou fechar somente daqui até aqui e daqui até aqui. Vou fazer isso no meu tecido. Vou fechar no outro canto também. Já tá com carinha de carteira, né? O forro eu vou fazer a mesma coisa, sobrepor o tecido, vou riscar e vou cortar no risco. Vou fazer o mesmo passo da carteira. Feito isso, eu vou costurar os 4 cantos da minha carteira e do meu forro. Vou costurar com a costura reta. Vou fazer isso nos 4 cantos do meu forro e também da carteira. O meu forro está pronto, eu vou deixar ele reservado e vou costurar a minha carteira. Aqui eu faço um retrocesso. No final também.
está a minha carteira, que eu vou desvirar. Lembrando que o forro eu não desviro. O forro vai dar o direito da minha carteira. Então eu deixo ele no avesso. Do jeito que eu costurei, eu deixo ele reservado. Aqui eu vou centralizar o meu meio. Achei o meu meio, vou alfinetar, que aqui eu vou precisar para colocar o meu botão de pressão, mas isso eu não vou fazer agora. Para ficar mais fácil, eu vou colocar o meu forro. Nessa carteira, vocês notem que eu não fiz o babadinho como eu fiz nessa daqui e uma outra que eu tenho com tecido com estampa diferente. Vou colocar direito com direito da minha carteira, direito com direito, tecido e forro. Aqui ó, o forro tem o direito pro direito do corpo da carteira. Vou centralizar as costuras. Alfinetei em toda a volta da minha carteira para eu poder costurar com segurança, para que eu não costure o tecido de baixo e o forro fique solto. Vou deixar uma abertura nessa parte onde a aba da carteira cai. Vou começar por aqui. Vou tirar todos os alfinetes de toda a volta e vou desvirar. No começo eu falei de 5 centímetros, mas aqui ó, eu tô deixando 14 centímetros para eu poder desvirar, pelo fato da minha carteira ser um pouco estruturada, ela fica mais difícil para eu desvirar. A minha carteira vou trazendo para fora e levando o tecido para trás. Vou com jeitinho até a minha carteira nascer. Para que eu tenha uma carteira com um belo acabamento. Aqui eu vou fazer o seguinte, lá no começo eu falei centralizar o meio. Esse meio é importante centralizar depois do pesponto. Só que eu não vou pespontar a minha carteira agora. É o seguinte, eu vou precisar de colocar o meu botão de pressão nesta posição aqui. Aqui eu vou centralizar a minha carteira, vou passar a ferro. Eu vou passar para eu poder ajeitar o meu tecido. Centralizei e marquei o meio. Aqui eu vou marcar o meu botão também. Eu venho com essa parte aqui do botão. Vou colocar 3 centímetros nessa minha carteira. E vou marcar o meio dela. Com giz ou com lápis. Aqui, como o meu tecido é preto, eu marquei com giz. E vou cortar esse meu tecido. Um abridor de casa. E vou entrar e vou sair. Só então que eu levo ele para frente para eu não cortar o meu tecido. Vou fazer o mesmo. Aqui eu vou colocar a minha tampinha.
Aqui eu venho com um pedacinho de feltro, cortar assim em círculo, tamanho de uma moeda de 25 centavos, mais ou menos, e vou marcar aqui também. Vou cortar, fazer o mesmo. Isso. Aqui eu vou colocar no meu tecido para ele sustentar o meu botão aqui, não correr o risco de rasgar o tecido no futuro. Coloco. Aqui eu trouxe ele aqui para dentro. Aqui eu vou vestir a minha manta no meu botão. Aqui eu venho com a tampinha e vou encaixar também. Só que o meu tecido é fininho. Se eu for fechar com alicate de bijuteria, corre o risco de eu fechar o meu tecido. Como ele é mais molinho, eu vou fechar com a tesoura mesmo. É ideal fazer isso. Eu quero ter segurança quando eu colocar o meu botão para não correr o risco de rasgar, né, o meu tecido. E depois que tudo pronto, tá tudo lindo, eu vou fechar com alicate e vai rasgar o meu tecido que é frágil. Aqui eu vou fazer o mesmo passo. Vou centralizar o meu botão. Vou passar o giz no meu botão. Vou arrumar minha carteira e venho aqui, vou fechar minha carteira. Aqui eu sei que ficou marcado, né? É o local ideal para colocar o meu botão. Vou fazer novamente o mesmo passo. Vou colocar e vou. Sei que é aqui que eu preciso. Abridor de casas. Saio aqui e corto. Vou fazer o mesmo. Vou sair e vou cortar. Aqui eu não preciso de colocar o feltro ou a manta. Aqui já tenho o feltrinho, a manta já tenho estruturado. Eu só venho com a tampinha. Vou deitar e vou apertar, fazer o mesmo. Pego bem no pezinho, aqui, tombo ele e aperto. Aqui eu apertei com alicate porque aqui tem a manta, tem o estruturado que prende e não corre o risco de cortar o meu tecido de fora. O que eu só vou fazer agora é despontar em toda a volta. Primeiramente eu fecho a abertura, é claro, né? Arrumar aqui as costuras. Vou dobrar o tecido para que fique igual, da mesma altura. O tecido principal. Eu vou alfinetar. Vou colocar a linha na agulha, de preferência preto, né? E vou fechar com pontos invisíveis aqui, nessa parte. Fechar com pontos invisíveis e pespontar em toda a volta. Estou no meu tecido do corpo da bolsa principal. Vou entrar no tecido de forro e vou pegar o tecido principal, que é o corpo da bolsa. Vou fazer esse passo até fechar aqueles 14 centímetros que eu deixei para eu desvirar a minha carteira. Aqui eu vou pespontar em toda a volta da minha carteira. Pespontei em toda a volta. O ideal é que o botão não tivesse aqui, né? Pra quando eu for pespontar, ele não ficar encostando na máquina. Pespontei e vou fechar. Aqui está pronto a minha carteira. É o mesmo passo dessa, só que
Essa tem o babadinho e eu também tenho uma outra com tecido com a estampa em japonês também, assim, oriental, né? Que ficou bem engraçadinha com esse babadinho vermelhinho. Até breve!